favor. Abacuque. Abacuque. Apenas um versículo. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Essa mensagem, como eu falei, quarta-feira. E nós vamos continuar essa mensagem, a qual o pastor Charles ministrou domingo, sobre avivamento. Eu quero continuar essa ministração, dando um tema também, avivando a obra. Avivando a obra. Abacuque 3:2 diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, e a notifica na ira, e lembra-te da misericórdia. Irmãos, aqui Abacuque, ele está vivendo um momento tão assim desafiador, a qual esse momento é o momento também que nós como cristãos passamos. Momentos de violência, momentos de injustiça, momentos que até chegam a nos desanimar, momentos que olha e até tenta desmotivar a nós pararmos de buscar Deus. Momentos que olhamos e falamos, a vida está tão chata. Pessoas que chegam até a achar que essa vida ele veio para sofrer. Eu estou falando de pessoas que servem a Deus, chega a pensar esse tipo de pensamento. Porque acaba achando que servir a Deus requer apenas congregar numa igreja e não se disponibilizar a ser transformado todo dia. Porque todo dia nós somos desafiados. Todo dia eu vou ser motivado a fazer algo que pode desagradar a Deus, como também eu vou ser motivado a fazer algo que Deus aprova. E Abacuque aqui nesse momento, ele está vivendo um momento tão forte aqui, onde tem violência, mas ele sendo um homem de Deus, ele jamais desistiu de avançar no reino. Ele intensificou, ele procurou intensificar a sua vida em oração, aonde a única maneira de nós sermos transformados. Ele intensificou a sua vida de oração, porque essa oração nos leva a quê? Ter essa transformação, e essa transformação me mantém vivo em Deus. E uma pessoa vivo em Deus, ele busca Deus. Ele não procura Deus, ele busca Deus. Procurar Deus, irmãos, é saber aonde não está, é ficar procurando. Buscar Deus é saber como, e entender o caminho, e saber como tem que buscar Deus. Aonde eu sei, Deus está. Então buscar Deus é ter uma visão clara de quem Deus é e o que Deus quer fazer na minha vida. Agora, Deus ele procura. Deus não busca o homem, Deus procura. Porque nem todo mundo que fala que Deus é verdadeiro naquilo que está falando. Por isso que, quando se fala em avivamento, algumas pessoas confundem avivamento com barulho, avivamento com movimento. Mas pode ter movimento, pode ter barulho e não ser avivamento. Mas se tem avivamento, tem movimento e tem barulho. Hoje em dia, quando uma pessoa está ouvindo a mensagem e alguém glorifica a Deus, é até um espanto. Se espanta, para que tudo isso? O diabo tem tentado calar, principalmente, a boca de muitos cristãos, quando estão principalmente passando por uma situação difícil. E aí, quando o cristão está passando num momento difícil, é porque Deus requer que eu intensifique mais, porque Ele quer avivar a obra.
E a obra somos nós. A obra que você faz, a obra somos nós. Agora, essa obra precisa ser trabalhada. Essa obra precisa buscar o dono da obra. O dono da obra conhece a obra que está fazendo em mim e você. É o dono da obra. E essa obra precisa, todos os dias, se manter viva. O avivamento, a palavra avivamento no grego, significa manter vivo. O que eu mantenho vivo é o que me direciona. Então eu vou estar mantendo vivo algo em mim que me afasta de Deus, ou vou manter vivo algo em mim que me aproxima mais de Deus. Quanto mais eu me mantenho vivo em Deus, me mantenho vivo na presença do Senhor, mais eu vou descobrir o tanto que eu preciso melhorar mais e ser liberto mais. Entenda uma coisa: quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você ora, mais você entende o tanto, desculpa que a expressão, mais você entende a tranqueiragem que você é. Agora, se você está orando nessa visão, eu estou orando e estou descobrindo que eu sou o fofinho da estrela, então você não está orando de maneira correta. Você está perto de alguma coisa que está te intertendo a achar que você está bom, que você é bom. E aí, isso aí já é um esfriamento. Quem é que já não viu falar isso aqui, ó? Eu não preciso estar na igreja todo dia para mim ser crente. Isso já é a linguagem de quem se esfriou. Porque não existe avivamento se você não está perto de brasas. Ninguém faz um churrasco espalhando carvão. Tem alguma pessoa que faz isso aqui? Tem algum doido que faz isso, por favor? Levanta a mão, eu quero aprender essa receita. O que você faz? Você ajunta o mais perto possível para poder acender. Então, está congregando, está passando raiva com alguns irmãos dentro da igreja, isso é avivamento. Eu paro ou continuo de pregar, gente? Isso é avivamento. Você entender o tanto que eu e você somos limitados. Jeremias, quando fala aqui, Jeremias 29:3 diz: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurar de todo o coração. Quem busca a Deus de todo o coração é porque essa pessoa está se preparando a cada dia mais para não se esfriar, mas se manter vivo, avivando a obra que somos nós. Agora, esse avivamento, avivando a obra para me manter, o avivamento, aonde dispõe me manter essa obra viva que somos nós. Essa pessoa ela precisa ser todo dia ser transformado, se despojando. O que faz eu me manter avivado é eu me despojar do que me esfria e renovando do que me mantém avivado. Eu estou me despojando do que me esfria e estou me renovando, estou me renovando para que me mantenha avivado. Então eu vou estar me despojando de coisas que vai me esfriar, que vai levar a me afastar da presença do Senhor. Hoje você não vê pessoas mais chorando na presença do Senhor. Se alguém aqui começar a chorar bem alto, gritar, vai ser um escândalo. Eu vou olhar, meu Deus, que doideira, que é isso que aconteceu? Vai na farmácia, pega um remédio para ele que está passando mal. Não é não. É nós que não estamos mais acostumados com o toque de Deus. Quando Deus vem, irmãos, e toca na pessoa, e Ele mexe na estrutura da pessoa, não tem uma pessoa que aguente. Ele se derrama na presença do Senhor. Ele chora como uma criança. E eu preciso saber o que eu preciso me despojar. Esse despojar aqui, como diz Efésios 4:22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito
do vosso sentido. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado a verdadeira justiça e santidade. Agora, a decisão de sermos obra de Deus, isso aqui é forte, ou obra do diabo, está na minha escolha. Eu posso ser obra de Deus, como eu posso ser obra do diabo. E se eu perguntar a alguém aqui, quem quer ser obra do diabo? Se você levantar a mão, é porque tu está possuído totalmente pelo diabo. Porque não vai ter um doido para fazer isso. Porque a pessoa, quer ou não, ou ele é obra do diabo, ou ele é obra de Deus. Só Jesus faz eu me tornar obra dele. Sem Jesus, eu me torno obra do diabo. Só Jesus me conecta com Deus. Sem Jesus, eu sou totalmente desconectado fora de Deus. E sou conectado com a carnalidade, que a carnalidade me aproxima para ter uma intimidade com o diabo. A decisão de sermos obra de Deus ou obra do diabo está na minha escolha. O problema é que nós queremos que as pessoas escolham para nós. É nós que escolhemos. É que nem a pessoa vai casar. Ele quer que a gente escolha para ele. Não. É tu que vai casar, tu vai ficar do lado dela, sentindo todo tipo de situação, tu tem que escolher. Aí quando não dá certo, essa pessoa que pediu conselho, fala, viu? Não deu certo. Ó. E assim queremos levar a vida com Jesus. Nós queremos até culpar Deus pelas nossas escolhas. Aí Jesus fala, eu quero fazer a obra, mas você não deixa. Porque aí você insiste em se manter sendo obra do diabo. Irmãos, entenda uma coisa. Quem está avivado, a mais vigilância possível eu tenho que ter. Porque daqui para ali eu estar frio. Mais frio que esse ar-condicionado. É daqui para ali. O cara está avivado e está orando. Se ele não tiver cuidado, da noite para o dia, ele pode estar friozinho. E se eu não tiver cuidado, quem está frio, ele pode se enganar de achar que está avivado. Porque quem está frio, quem está avivado, o que ele faz? Ele lê Bíblia, ele ora, ele congrega. Agora, se você falar, pastor, eu fico o dia todo no TikTok e no Kawaii, na desgrama que for aí, mas eu sou um cabra avivado. Mentira. Tu é um cabra endemoniado, menos avivado. Porque mentiroso faz parte do diabo. E aí, o mentiroso está sendo usado, sendo obra do diabo. Eu sei que é uma palavra muito pesada, mas quando se fala de avivamento, tem que ser isso. Como é que Jesus quer movimentar? Como é que nós queremos que Jesus aviva a nossa igreja? E como que eu tenho que ser avivado? Se nem eu mesmo faço ser avivado. É a mesma coisa chegar aqui, ei, dá glória a Deus, dá, abre a boca, grita. Aí Deus fala assim, rapaz, tu é um palhaço, porque tu passa a semana toda e nem me procura. E tu chega aí, manda o povo fazer isso. É sério quando se fala avivamento. Mas avivamento a gente acha que é quando vai ter uma festa. Ah, pá, agora está avivada. Vai ser a festa e tal, e prepara bolo, eita, avivamento gostoso. Não, isso aí é festa. Isso é festa, só festa. Parabéns para você. 8 anos de PR, beleza. Isso é festa. Avivamento quando sai daqui, irmão.
Mas quem é avivado, o culto fica gostoso e animado. Ele celebra, cultua Jesus. Ele está apanhando e está glorificando a Deus, porque ele é avivado. Agora tu sair do culto aqui meio emburrado, com raiva de mim, tu não é avivado. Tu está bem frio. Menos avivado. É forte o negócio. Ó, Efésios 2:20. Efésios 2:20 diz: porque somos feitura sua. Eu não sei, parece que foi o que a Shirley leu, se não me engano. Efésios 2:20, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus, para boas obras. Para o quê? Para o quê? Fala para o teu irmão assim, me desculpe. Fala assim, me desculpe, mas você está do lado de uma boa obra. Aleluia. Porque quem tem Jesus, ele está sendo uma boa obra. Jesus faz eu ser uma boa obra, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, nós temos que decidir ser essa boa obra. Mas quem decide não por Jesus e decide ir para outro canto, 1 João 3,8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então esse negócio meio termo, eu não sou de Jesus e não sou do diabo, isso não existe. Ou eu sou de um ou sou do outro. Isso não existe. É nós que tentamos nos enganar. E alguns pastores não têm vontade de pregar a verdade, porque quer segurar o povo na igreja. O povo fica com raiva. Aí prega um monte de coisa para segurar o povo. Não, o jeito está aí mesmo. Deus vai te abençoar, o jeito está aí mesmo. Vai não. Deus não vai te abençoar, o jeito está aí mesmo. Vai nada. Não, o jeito está aí. O casamento. Não, o jeito está. Deus vai te abençoar. Não vai abençoar. Não vai. Deus abençoa quem aprova. O que você pode ter é a misericórdia de Deus. Mas ser abençoado por Deus, esquece. Mas pastor, peraí, o camarada não serve a Deus, ele anda de carro do ano. Irmãos, isso é fruto do trabalho dele. Eu estou falando de coisa maior, de uma vida espiritual que me conduz para o céu. Ser avivado aqui na terra, vencer o pecado todo dia, para que o pecado não venha me esfriar. Irmãos, quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu falo para Jesus assim: Senhor, me ajuda a não passar informação, mas passar vida. Tem gente que passa informação, porque é muito fácil chegar aqui, anotar um monte de coisa e passar um monte de informação para vocês, e não ter vida no que eu estou falando. Eu procuro, Senhor, eu sou uma obra que está sendo trabalhada todo dia. Deus me mantém sempre alguém avivado, e não desanimado, mas avivado. Mas pastor, o senhor fica triste? Claro que eu fico, mas eu não deixo a tristeza me esfriar. Eu venço a tristeza em avivamento, com a conexão com Deus em nome de Jesus. E Abacuque está passando por este momento, irmãos. Abacuque está dizendo para Deus: Senhor, aviva. Senhor, não deixe eu morrer. Não deixe eu perder o contato contigo. Irmãos, um cristão que não tem contato com Deus é alguém morto espiritualmente. É alguém que não tem conexão com a vida de Deus. Ele não carrega mais a existência do que mantém vivo ele para o céu. Ele carrega algo que afasta ele do céu e coloca um monte de máscara, achando que está tudo bem, porque isso não é avivamento. Avivamento, irmãos, é casamento sendo liberto. Avivamento é restituição de pessoas, dando a volta por cima. As pessoas estão falando e ele está caminhando, está mostrando que Deus está com ele, em nome de Jesus. Isso é avivamento. Avivamento é salvação acontecendo.
Avivamento é quando você vê que ninguém acredita numa pessoa e essa pessoa começa a caminhar com Jesus e ele começa a mudar a sua história de vida e ele vai mostrando para as pessoas que realmente está tendo um avivamento na vida dele em nome de Jesus. Então, avivar a obra começa como? Quando eu estou ouvindo a palavra para ter temor. Ouvir a palavra me leva a ter temor. Quando leva a ter temor, eu estou iniciando uma vida de avivamento. Quando eu pego a palavra e tenho temor. Esse temor é respeito pela palavra, reverência pela palavra. É pegar a verdade, abraçar a verdade e dizer: a verdade de Deus é melhor do que a minha verdade. Porque nós temos as nossas verdades. Irmão, fica um monte de gente discutindo a Bíblia. Você vê que não resolve nada. Ficam discutindo a palavra de Deus. E ninguém vive a verdade. Fica discutindo uma verdade que ninguém está vivendo a verdade. Porque quando eu pego a verdade, não é para me discutir. A verdade é para me transformar, me limpar e me libertar todo dia. A verdade não é para ser discutida, a verdade é para ser utilizada para transformação, para limpeza da nossa vida espiritual. A palavra que liberta, querido, das crises, ela também vai me libertar para estar preso em Jesus. A palavra que me liberta das crises é a palavra que me leva a estar preso em Jesus. Quem está preso em Jesus, as crises vêm, mas ele continua avivado. Ele continua animado na presença do Senhor. Ele não precisa de algo para animar ele. Ele já vive animado na presença de Jesus. Não é empolgado, mas é avivado. Eu conheço gente que quando aceitou Jesus, ele pregava até para o poste, ele vivia assim. E sai pregando, falando, ele está empolgado, mas não está animado. Aí ele fala: estou avivado, não está avivado. Porque avivado confronta as nossas vidas. Olha o que diz em João 8,31. Jesus dizia: pois aos judeus, quem cria nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem tem a vida avivada, ele é discípulo de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aí em nome de Jesus? Porque quem é discípulo de Jesus, ele prega o evangelho. Ele não precisa de um púlpito para pregar o evangelho. Ele é a própria mensagem de Jesus. Você vê que vem de sequência de lapado, ó. Vê a irmã Isabel quarta-feira, trouxe aquela mensagem poderosa. Começou domingo passado. Veio a irmã Isabel, veio o Silvano ontem falando sobre avivamento. E eu estou falando sobre a mesma coisa, avivamento. E nós estamos vivendo o quê? Esse nível de comprometimento. E você vê o que tem acontecido de tanta coisa para impedir você ser comprometido e avivado. Irmãos, a pessoa que é avivado, ele não faz algo por causa de resultado. Ele faz porque ele é avivado. Quem é avivado não precisa de plateia. Ele faz porque ele é avivado. Ele faz a certeza: Jesus está olhando para mim. Só Ele que está me olhando é o suficiente para me motivar a fazer e adorar Ele em nome de Jesus. Aleluia! Tenha sempre a palavra de Deus na prática, para ter sempre uma direção no caminho que te mantenha avivado. Quem tem a palavra de Deus na prática, ele tem um caminho que me mantém avivado e não empolgado. Quer continuar avivado? Pega a palavra, coloque em prática. Tenho que perdoar? Perdoe. Eu tenho que amar mais? Ame. Eu tenho que orar mais? Ore. Eu tenho que jejuar mais? Jejue. Eu tenho que ofertar mais? Oferte.
Tudo isso faz parte do avivamento. Você pode ver que quando o culto está pegando fogo, quando alguém prega assim, irmãos, vamos, nossa palavra diz uma fé, parece que entra um gelo no coração da pessoa assim, pum, rapaz. Quer mostrar se um cristão convertido, mexe no bolso dele. O nosso bolso diz muita coisa. Eu falo isso, pastor, o senhor oferta na igreja porque o senhor é pastor, irmão, sempre ofertei. Essa área eu fui liberto. Eu dei meu testemunho várias vezes. A minha esposa sofria. Nós ia buscando, eu procurava comer a comida mais ruim, mais barata, tendo condições de pagar. Isso faz parte do avivamento. Só que você não vê isso aí não. Uma pessoa que é frio espiritualmente, ele é tão frio, que quando visitante vai na casa dele, a pessoa sai com gripe de lá, de tão frio que ele é, sai espirrando. Rapaz, meu Deus do céu. Mas a pessoa que é avivado, ele abre a porta da casa dele, faz aquele churrasco abençoado. Pastor, se fala do junho daquele glória dele, oh glória! Faz aquele churrasco abençoado, convida. Isso também é avivamento. Tem gente que não olha para esse lado não, irmão. Acha que avivamento é você estar aqui. Rapaz, o povo está avivado, o pastor está avivado, está pulando sapatinho de fogo. Avivado. Faz parte. Mas avivamento, irmão, é uma vida tocando nas pessoas, incendiando as pessoas. A pessoa chega e está triste. Quando a pessoa chega e está triste, você começa a conversar, ele começa a ficar para cima. Isso é uma vida avivada, que motiva outras pessoas. Se tem pessoas querendo morrer, você chega com a vida de Jesus, leva essa pessoa a desistir de morrer e leva ele, insiste a viver para Jesus. Isso é avivamento. Tiago 1,25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, que eu quero manter uma vida avivada, avivando a obra, eu tenho que ouvir a palavra para temer. Quando ele diz aqui, ouvi o Senhor, e a tua palavra temi. Mas avivando a obra, que me faz avivar a obra, que somos nós, eu tenho que estar vivendo para enxergar a crise uma escada para crescer em Deus. Quem está vivendo um avivamento, ele enxerga a crise como uma escada para crescer em Deus. Só que aí nós enxergamos a crise para descer a escada, ir para debaixo da coberta, ficar lá, se tremendo todinho. Jesus, eu quero desistir da vida, Jesus, me mata. Não, a crise não é para te matar, a crise é para te impulsionar a crescer e avançar, em nome de Jesus. Irmãos, se eu perguntar aqui, quem tem conta para pagar? Todo mundo levanta a mão. Está difícil? Não está, irmão. Não está fácil não. Para tudo está difícil. Mas, quando está difícil, o Deus da crise dá uma solução para a igreja. Dá uma solução para a tua família, em nome de Jesus. Quem é avivado, irmãos, até din-din na praça ele ganha dinheiro. Só que eu fico olhando, não vou ver din-din não, eu não. Quero não. Tu trabalha com o que, ô infeliz? Uma vez a pessoa falou, pastor, me dera do senhor. Falou para mim isso aí, me dera do senhor. Um pastor formado vendendo trufa de porta em porta.
O senhor agora vendendo bananinha. É, o Zé da bananinha, mano. Estou vendendo bastante bananinha, em nome de Jesus. E não tenho vergonha não, irmão. Aí a pessoa que não tem um estudo, não tem nada, ele quer o emprego para ele fazer um malabarismo. Ele quer escolher emprego. Ele não sabe nem ler direito, mas ele quer um emprego bacana. Não tem. Como diz meu tio, é juquira, meu filho. Não estudou? É juquira, pá, e faz avivado, mano, com alegria. Mas o cara não estuda, aí quer o melhor emprego da vida. Não. Mensagem está abençoada, não é, irmão? A mensagem? Oh, aleluia. Mas quem é avivado, irmãos, entenda uma coisa. Eu conheço pessoas que trabalham com lixo e tem dinheiro. E gente que mexe com ouro, anda liso. Isso se chama capacidade de Deus. Tu consegue entender isso? Uma pessoa que trabalha com ouro não tem dinheiro. E pessoa que anda vendendo, catando latinha na rua, cheio da grana. Mas manda uma pessoa fazer isso. Vou nada. Pois se eu tiver condições de vender de dia, olha um didinho, de quê? Coco, maracujá, coco gostoso, assim. Não tenho vergonha de falar. Irmãos, Deus honra pessoas que têm vontade de viver, raça para viver, pessoas que querem crescer. Olha a crise, olha que veio uma coisa, veio a pandemia, surgiu muita coisa. Uma das coisas que surgiu foi o quê? O iFood. Não tinha esse negócio. O iFood chegou. Hoje tem pessoas que ganham mais dinheiro com o iFood agora do que abrindo um negócio. Tem pessoas em Porto Velho que abrem um pontinho só para trabalhar com o iFood. Resultado do quê? Da pandemia. Pessoas que pegam a crise e falam assim: vou transformar isso em um grande negócio. Eu profetizo em nome de Jesus, quando vir a crise na tua vida, Deus vai te dar condições para você crescer em nome de Jesus, e você ganhar dinheiro em nome de Jesus, porque não é pecado isso não, isso também é avivamento. Você ganhar dinheiro, isso não é pecado, isso é avivamento. A pastor falava para mim que não ter dinheiro, irmão, isso é mentira. Dinheiro é coisa boa, o que não pode ter coração, o dinheiro. Abacuque 3:2 diz o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, Senhor, a crise está difícil, mas eu quero estar avivado. Se ninguém está dando certo, eu quero dar certo, em nome de Jesus. Mas fulano abriu um negócio, fechou, mas eu quero dar certo em nome de Jesus. Eu vou abrir e vai dar certo em nome de Jesus. Você que é empresário, prepara em nome de Jesus. Deus o teu estabelecimento em nome de Jesus. Porque quando surgir a crise, vai ter um movimento de pessoas ali e vão perguntar o que está acontecendo. Você vai falar assim: é um avivamento. Porque a pessoa só associa avivamento dentro da igreja. O povo gritando, pulando. Isso faz parte. Não associa fora do dia a dia. Você indo para a tua casa, chegando lá, você ter do bom e do melhor, ter um sofá para você sentar. Tudo isso faz parte, irmãos. Pastor, eu tenho só um banquinho que dói até a bunda. O que eu faço? Glorifica Jesus, adora Jesus. Deus te dá condição para tu comprar um sofá para tu sentar e ficar pulando em cima, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu lembrei, porque o sofá de casa, vocês estão no canto, ele está afundando já. Eu estou na hora de comprar outro sofá. Ele está afundando, ele está afundando. Eu sento e ele afunda. Falei, vou ter que comprar outro sofá. Ou encher mais de espuma para dentro. Ainda bem que tem nenhum visitante, que o povo é meio doido, pode estar meio doido. Não, não demais, o Douglas da casa, com a sua esposa, né? A nossa irmã Alessandra da casa também.
Aleluia. Entenda uma coisa, não seja uma obra inacabável, mas sim uma obra sendo feita até Jesus voltar. Jesus não voltou? Deixa Jesus te trabalhar, irmão, em nome de Jesus. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus. Jesus não voltou, mas a obra está sendo feita aqui. Eu sei que é uma força de expressão que a gente fala assim, ó, vamos fazer a obra de Deus, mas a obra somos nós. É uma obra de Deus sendo feita em nós. É uma obra que Jesus não voltou ainda, ela precisa dar continuidade. Eu não posso me achar uma obra acabada. Eu tenho que me achar uma obra sempre sendo aperfeiçoada. É uma casa que está sendo sempre trabalhada. Todo dia, todo dia. Todo dia tem que pintar ela. Todo dia tem que emassar. Todo dia tem que tirar uma teia. Todo dia é uma obra que não acaba. Só acaba quando Jesus voltar. E eu encerro aqui dizendo: avivando a obra, eu não vou viver a ira de Deus, mas pela misericórdia, uma vida abundante. Quem vive uma vida em avivamento, ele não vai desfrutar da ira de Deus. Isso aí não. Ele vai desfrutar de uma vida abundante com Deus. Como diz aqui o texto, nós lemos no final, Abacuque 3:2. Dos anos a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, na tua ira, Senhor, por eu estar avivado contigo, a tua misericórdia me proporciona uma vida abundante. Não é porque somos bons, irmãos, é porque a misericórdia. Deus não te usa, não é porque você é bom. Deus não me usa, não é porque eu sou bom, é pela misericórdia. Não é porque eu oro muito, não é porque eu leio Bíblia, é por causa da sua misericórdia. Mas pastor, Deus, ele tem ira. Colossenses 3:6 fala: pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu encerro: mantenha uma vida abundante com Deus, para jamais se esfriar, e sim se manter avivado. João 10:10, parte B. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Aviva a tua obra. Avivando a obra. A obra somos nós. A pergunta é: você, que tipo de obra você está sendo? Como está a tua motivação? Quem Deus é para você? É o primeiro, o segundo ou o terceiro? Deus é o primeiro? Ou Deus é o terceiro ou quarta pessoa? Deus é um Deus que existe? Ou Deus é um Deus que existe e vive em você? Ou se é um Deus que existe fora de você? Se colocamos em pé.